Se você tem buscado mudanças para sua vida, mas depois daquele impulso inicial você se vê voltando para os mesmos padrões, ou se você se sente estagnado no seu processo, esse vídeo é para você. Comigo era assim: eu começava um movimento que eu mesma tinha definido para mim, fazia um pouco e logo alguma coisa externa ou interna me tirava do centro, do foco. Então eu começava a declinar, fazendo uma espécie de download de uma versão minha que é pior, tendo hábitos e escolhas que não estavam alinhados com essa mudança que eu queria realizar na minha vida. Então eu ficava dias nessa versão ruim até a minha própria insatisfação se tornar um basta e eu recomeçar o processo. E nesse processo de repetição de padrões que é comum a muita gente, existe uma entrelinha que não é considerada. Antes de ir para o plano de ação, de colocar esforço para conseguir as mudanças que você quer, você precisa colocar a sua energia num plano mais sutil, o da observação do seu próprio processo. E essa observação, quando feita da maneira certa, fazendo as perguntas certas, nos traz várias respostas, insights, intuições e outros recursos que nos levam a ter mais clareza e assertividade nas nossas ações e decisões, o que nos leva a perceber que realmente estamos evoluindo e nos desenvolvendo. E se até aqui já fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque eu falo justamente sobre os processos que nós vivemos quando decidimos mudar e como você pode enxergar o que precisa ser visto para conseguir criar uma realidade mais próspera, abundante e alinhada com o que você realmente merece viver. E a partir disso fica perceptível a nossa evolução, nosso desenvolvimento e a nossa aproximação da realidade que nós queremos vivenciar. É uma observação totalmente diferente daquele olhar habitual, cheio de projeções, distorções, sem clareza, com pressa e num pré-estado de frustração por tudo que, na sua visão, deu errado. E é exatamente assim que nós costumamos olhar e observar os nossos processos, o que torna as conclusões sobre ele limitadas e distorcidas. Talvez você precise dar um zoom out no panorama da sua vida, ou até mesmo fazer uma mudança radical de ângulo e de lentes, que te permita não só observar o que você pensa, mas como você pensa o seu processo. A nossa mente é uma estrutura invisível que permeia todo o nosso corpo e não só o cérebro, como nós costumamos pensar. E é através dessa grande estrutura que temos os nossos paradigmas, a nossa visão sobre a vida. O sistema de crenças pessoal, que é quem orienta o que será manifestado e criado na nossa vida. É importante você repetir para si mesmo diariamente que você cria a sua realidade a partir desse sistema de crenças, porque apesar de ser um assunto que está em alta, nós, como sociedade, vivemos grande parte da vida na inconsciência, acreditando que éramos vítimas dos acontecimentos, ou acreditando que existe acaso ou coincidência. Então, para a gente realmente internalizar que somos criadores, precisa repetir para si mesmo diariamente. E aí a gente muda de nível no game. Eu tenho pensado muito sobre o vitimismo, mas não aquele vitimismo dramático que algumas pessoas cultivam. É algo mais sutil, que a gente consegue perceber através das nossas próprias falas e que mostram como a gente ainda não internalizou 100% que somos criadores. Por exemplo, a pessoa que sempre justifica que não tem tempo para fazer coisas que são vitais para o processo dela. Se ela realmente não tem tempo, isso também é uma criação a nível subconsciente. Outro dia eu estava no vestiário da academia
e uma mulher falou em tom de brincadeira algo como: "A balança não quer me ajudar". Você percebe que, mesmo sendo uma brincadeira, existe ali um nível de inconsciência quanto à criação da própria realidade? E perceba que é uma via de mão dupla. Quando você fala, você tem a oportunidade de se ouvir. Então você entende e, ao mesmo tempo, essa fala é um comando para criar mais do mesmo, ou para criar algo diferente, caso você perceba e se comprometa com a sua mudança. O processo para quem quer mudar a própria vida precisa começar em tornar visível o que está invisível. Seus pensamentos, emoções, palavras, comportamentos, tudo isso precisa ser observado, exercitando uma virtude muito importante, a equanimidade, que é um estado de neutralidade ao observar tudo isso. Não se envolver emocionalmente com o que está sendo observado. E eu sei que isso pode ser muito desafiador. Como eu vou observar uma emoção difícil sem me envolver com ela, entendendo que ela é passageira, abrindo espaço para sentir essa emoção no seu corpo, porque é o corpo que sente as emoções, e ser consciente que, após sentir essa emoção, você precisa voltar para o seu centro, evitando ficar ruminando na sua mente e no seu campo. Afinal, é isso que queremos aqui: dissolver os padrões que nos impedem de avançar e nos aproximar da realidade desejada, certo? Se você ainda não fez essa prática, saiba que, para dissolver os padrões que se repetem na sua vida e criar o novo, você precisa olhar para sua história, para sua infância, para as dinâmicas familiares que aconteceram e para as figuras que te ensinaram o que era amor, merecimento, sucesso e dor. Muitas respostas sobre o nosso modus operandi estão na nossa história. E o que a gente chama de crença é a sua forma de pensar associada a uma emoção que foi sentida lá atrás e foi se repetindo ao longo da sua vida, sendo reafirmada até agora. Por exemplo, algo que eu já curei bastante, mas ainda estou nesse processo de cura, é o sentimento e a crença de impotência. Quando eu tinha 7 aninhos, eu via minha família se desfazer por conta de uma traição. E isso me gerou essa sensação de impotência, de incapacidade. E esse programa ficou gravado no meu corpo, na minha mente, e foi se manifestando de várias formas diferentes ao longo da minha vida, até se tornar algo insustentável que me obrigou a olhar para isso. Então faça esse processo, porque ele é determinante. E quando você fizer e identificar os nós que existem aí no seu sistema, envie perdão para a criança que você foi, para os seus pais principalmente, para os erros que foram cometidos por todos e por tudo que não saiu como você desejou. É somente através do olhar amoroso, do envio de perdão, de amor, de compaixão, que você consegue dissolver esses nós e seguir em frente. Esse assunto dá pano para manga, como diz minha mãe, mas hoje eu quero focar em outro ponto que é muito poderoso e eu vejo pouca gente falando. Assim como existem os nossos pontos frágeis, também existem os nossos pontos de força, que são espaços internos que você pode se conectar intencionalmente para tomar fôlego e se nutrir do que nutre de verdade, voltando a mover a sua vida de dentro para fora. A questão é que a gente não se conecta com esses pontos de força. Na verdade, a gente nem pensa sobre isso, porque estamos tão cheios das nossas inquietações que não abrimos espaço para nos conectar com esse lugar que é um bálsamo e que reconecta você com o que realmente importa, para que você acesse novas frequências de realidade, se aproxime da vida que quer criar e seja capaz de sustentar isso. Eu quero trazer um princípio hermético, a lei das polaridades, que diz que absolutamente tudo no universo tem um polo positivo e um polo negativo.
E quando olhamos para nossa vida, nossos processos e para nós, geralmente a gente intensifica o polo negativo, sempre colocando atenção, energia, emoção no que não está funcionando. E isso é um grande desperdício do seu potencial. Quando você resgata memórias positivas de vezes que se sentiu amado, reconhecido, valorizado, quando lembra de algo que alguém te disse que te fez se sentir capaz, inteligente, especial, todas essas memórias vão reprogramando a sua autoimagem. Com repetição intencional, essas lembranças começam a dissolver as crenças negativas que você tem sobre si mesmo, fortalecendo o seu senso de confiança com base nas suas próprias experiências. Não é genial? Você já tem tudo o que precisa para ir para o próximo nível. Então, eu quero que você faça esse exercício agora. Pensa aí em uma situação, uma lembrança que te trouxe aquela sensação de eu sou foda. E faça esse exercício diariamente. Lembra que a sua autoimagem é uma memória congelada, que ganha vida toda vez que a gente lembra e reforça. Então, que a partir de agora você lembre, reforce e dê vida ao que te torna dono do seu próprio caminho. O olhar certo muda tudo. E por falar em olhar, eu quero te convidar a olhar para uma frase que dizem muito por aí. Só vive o propósito quem suporta o processo. Suportar vem do latim supportare, que significa carregar, aguentar. Ou seja, o próprio verbo já carrega uma frequência de obrigação, de resistência, de fardo. Então, quando o coletivo diz que só vive o propósito quem suporta o processo, a mensagem que se cristaliza é: para conquistar algo elevado, você precisa sofrer. Mas será mesmo? Chega um momento da vida em que a gente precisa começar a questionar as tantas verdades que nos empurraram ao longo da nossa vida. E, parafraseando a professora Lúcia Helena Galvão, o script do coletivo é cheio de furos, e são esses furos do coletivo que nos tiram do nosso caminho de criação e de uma observação mais refinada do nosso próprio processo, sempre olhando para o lado, vendo o que o outro está fazendo e se comparando, ocupando o espaço que deveria ser destinado à observação e à percepção das tantas nuances dos nossos processos. A boa notícia é que você pode começar a fazer isso agora mesmo. E se você está aqui assistindo esse conteúdo, significa que você já despertou para o seu processo. Comigo foi assim, mergulhada em imediatismo, comparações e falta de clareza, eu fiquei um bom tempo em conflito, porque eu queria mudar a minha vida, mas não conseguia, sentia que nenhum esforço era o suficiente. Toda hora olhando para o lado, com a justificativa de me inspirar e pegar referências, mas na verdade isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Eu me sentia pequena, incapaz de criar consistência, por exemplo, aqui na criação de conteúdo. E o que estava me gerando a frustração era justamente o olhar para o meu processo. Eu estava acelerada, com pressa de fazer as coisas darem certo, então essa aceleração me causava uma falta de presença, de entrega ali, de dar o meu melhor no que eu estava fazendo. Eu não considerava pontos vitais do meu processo, onde eu realmente estava, para onde eu realmente queria ir. Essas perguntas que são tão importantes estavam encobertas por camadas e camadas de projeções, fantasias e tudo que tira a clareza. E essa é uma das etapas vitais de qualquer processo de mudança para qualquer área da vida. O ganho de clareza. Muitas vezes a gente acha que sabe o que quer, mas na verdade a gente só sabe o que quer quando a gente se lança na experiência, quando a gente se permite experimentar.
Pensa comigo, você decide algo cegamente e move montanhas por esse objetivo. Aí, quando você chega lá, você percebe que não era exatamente o que você queria. Deixou passar oportunidades de se sentir mais pleno e realizado, não lá na sua conquista, mas agora, no presente. Não se iluda achando que vai ser feliz quando passar essa fase de suportar o processo. A felicidade é aqui e agora. Se você não encontra ela aqui, não vai encontrar ela lá. Esquece. Até porque quando você chegar lá, você vai querer mais. E isso não é errado, é natural, é o processo da vida, a expansão. O problema mesmo é você perder o presente, porque assim você está perdendo a sua vida. E esse foi um dos meus grandes aprendizados até aqui. Eu não tenho que suportar o processo, eu tenho que sustentar. E para sustentar, eu preciso estar nutrida, cuidando de mim, fazendo mais do que eu amo. Porque quando a gente está no bem-estar, tudo flui naturalmente. Assim como quando a gente está na angústia, na inquietação, no desespero, a gente cria mais do mesmo. Por isso, eu reforço: encontre motivos para se sentir bem aqui e agora. Se conecte com a natureza, vai pisar na terra. Crie o hábito de falar consigo mesmo, porque isso ajuda muito na observação do seu processo. Seja escrevendo, seja gravando áudios, o importante é você parar e rever o que passou. E eu te garanto que você vai perceber o quanto você é abençoado, cuidado por Deus e merecedor de todo o bem que há no mundo. A cada vez que você atravessa esse looping de andar, cair e se levantar, se você tiver o olhar certo, você volta diferente para o processo. Um simples aprendizado já te torna mais íntegro e inteiro com a sua jornada. E essas duas qualidades são determinantes se você quer dissolver os padrões e criar uma nova realidade. E talvez a queda esteja também te mostrando que não é exatamente por ali. Então perceba o que de fato a queda está tentando te mostrar, porque tem uma lição, um aprendizado ali necessariamente. Quanto mais íntegro, honesto, verdadeiro você for consigo mesmo e com o mundo, mais bem-aventurança você cria na sua vida. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, curte, deixa um comentário, compartilha com quem também está nessa fase de despertar. E se você quiser caminhar mais de perto comigo, eu criei um grupo no Instagram onde eu compartilho reflexões e bastidores do que eu venho gestando para nossa próxima jornada. Se sentir chamado, clica no link aqui na descrição e eu te espero por lá. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.